Olá, meu nome é Flávio Abi, sou médico gastroenterologista e endoscopista, membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia e trabalhei durante 30 anos no Hospital Pedro Ernesto, na disciplina de gastroenterologia e endoscopia digestiva, e abrimos o ambulatório de doença inflamatória intestinal, eu e a doutora Ana Tereza, com a supervisão do professor Alexandre Abraão, e eu gostaria de falar algumas coisas aqui hoje sobre o papel da endoscopia nas doenças inflamatórias intestinais. A grande importância hoje, quer dizer, a colonoscopia se tornou uma peça vital no diagnóstico, na avaliação do tratamento, na vigilância da doença, se está bem, se não está bem, se melhorou, se não melhorou, e também para tratar algumas complicações. Então nós vamos falar em cada parte das doenças, destacando que são as duas principais doenças, são a doença de Crohn e a colite ulcerativa. São doenças parecidas, são doenças que a gente diz que são irmãs ou primas irmãs, mas que têm diferenças que são importantes de a gente conseguir diferenciar. A primeira coisa da colonoscopia é a gente fazer a diferenciação entre as doenças inflamatórias e as doenças mais corriqueiras. Quer dizer, como é que a gente diagnostica uma diferença entre as doenças inflamatórias intestinais e uma amebíase, ou uma colite por bactéria, ou uma diarreia aguda por qualquer vírus? Quer dizer, são sempre coisas que a gente tem, às vezes, alguma dificuldade de fazer essa diferenciação. Então, o importante é que a gente vai abordar normalmente pacientes com doenças crônicas. Quer dizer, aquele paciente que teve uma diarreia aguda, ficou uma semana, 10 dias e a coisa melhorou, tomou um antibiótico e melhorou, esse paciente não tem uma doença inflamatória crônica intestinal. Ele tem uma doença aguda que tomou remédio e melhorou. Já as doenças inflamatórias crônicas intestinais, elas têm um diagnóstico arrastado, elas às vezes melhoram sem tratamento, mas é fundamental a gente saber qual é a doença, a gente dá esse diagnóstico preciso para saber como é que vai ser a evolução. Então a coisa principal, quer dizer, a segunda coisa, depois que a gente dá um diagnóstico, a gente acha que aquele paciente tem uma doença inflamatória intestinal crônica, e a primeira coisa é que a gente tem que tentar diferenciar entre a colite ulcerativa e a doença de Crohn. Como eu falei, são doenças que às vezes se assemelham, e que têm comportamentos parecidos também em alguns casos. Então, como é que a gente consegue diferenciar isso? Normalmente é com uma história bem feita, com um exame físico bem feito, com um laboratório fazendo exames de sangue, exames de fezes, radiografias, Muitas vezes a gente precisa fazer ressonâncias, tomografias para ajudar no diagnóstico. E, por fim, a colonoscopia é uma coisa fundamental, porque a gente consegue, além de ver a imagem, e aí eu vou mostrar aqui algumas imagens de colite ulcerativa e de Crohn, mostrar a diferença entre os dois, a gente tem também, a gente pode tirar material e mandar para exame. Então, o laboratório, a anatomia patológica, pode nos ajudar na diferenciação das duas doenças. Então, em termos genéricos, a colite ulcerativa, ela é uma doença que normalmente pega a mucosa de uma forma contínua, e aí eu vou mostrar aqui um slide mostrando isso, vocês já viram ali. É uma doença que não poupa as paredes e ela vai continuadamente até o local onde esse paciente tem a doença. Ou seja, esse paciente pode ter a doença só no reto, pode ter no reto e no colo esquerdo, a gente chama de colite esquerda, ou pode ter uma colite total, certo? Então são as três formas de apresentação da retocolite ulcerativa, que normalmente se apresenta com aumento de número de evacuações e com sangue nas fezes. Normalmente não tem dor abdominal importante e não tem uma queda do estado geral muito importante. Já a doença de Crohn, ela é uma doença mais em focos, quer dizer, ela aparece um pedaço aqui, depois tem uma mucosa normal, depois tem uma doença de novo aqui, mais úlceras aqui, ou seja, é uma doença mais em placas, E essa
diferenciação, isso ajuda no diferenciar da colite ulcerativa, que tem uma doença mais ou menos difusa. Então aqui vai aparecer um slide da doença de Crohn, você vendo que tem uma mucosa doente aqui, com úlcera e tal, e uma mucosa normal ao redor, o que não acontece na colite ulcerativa. E na doença de Crohn, ela pode ter mais ou menos 3 distribuições. Ela pode ser só no intestino delgado, principalmente no ilho terminal, mas pode pegar jejum e pode até pegar a parte alta. Mas vamos dizer assim que 30% pode ter no intestino delgado, 30% pode ter só no intestino grosso, e mais ou menos 35 a 40% pode ter no intestino delgado e no intestino grosso. Então, pelo que a gente está falando, os pacientes que têm doença de Crohn só no cólon, eles podem ser difíceis de diferenciar da colite ulcerativa, né? São basicamente esses 30% de pacientes com Crohn só de cólon que tem a dificuldade de diferenciar da colite ulcerativa. Porque se você tem um paciente com uma inflamação só no ilho, não vai ser colite ulcerativa. Em raríssimos casos você pode ter na colite ulcerativa um pouquinho de inflamação no final do delgado, mas não como tem a doença de Crohn, que inflama bastante o intestino delgado, ok? Então já a diferenciação entre as duas, a gente pode ser bastante ajudado pela colonoscopia e também complementando com os exames de intestino delgado, que a gente às vezes precisa para complementar a colonoscopia. Então hoje em dia se faz a enterorressonância e a enterotomografia. São exames que nos ajudam bastante a ver o intestino delgado e que complementam a colonoscopia. Então, quer dizer, nos últimos anos a gente viu que é importante a gente ter exames endoscópicos que comprovem que a doença realmente melhorou. Quer dizer, não só o sintoma melhorou, mas as úlceras sumiram, né? A inflamação sumiu e o paciente, além de não estar sentindo nada, está com um exame normal. Para isso é fundamental hoje em dia fazer a investigação endoscópica. Certo? Além disso, hoje, já de poucos anos para cá, de uns 3 anos para cá, apareceu um exame de fezes muito importante, que é a dosagem da calprotectina nas fezes, que nos ajuda a fazer menos colonoscopias. Isso quer dizer o seguinte: nós estamos tratando o paciente melhorou, né? Mas melhorou, mas às vezes ele tem uma recaída. Será que ele melhorou completamente? Será que não melhorou? Mas ele acabou de fazer a colonoscopia. Então a gente pode hoje em dia, com esse exame de fezes, ter uma ideia melhor se esse paciente entrou ou não em remissão, sem precisar fazer toda hora um exame endoscópico. Então, na dúvida, antes daquele prazo que a gente dá normalmente de 6 meses a 1 ano para você repetir uma colonoscopia, a gente faz essa dosagem da calprotectina. Então é um exame importante, vocês podem ficar na cabeça, porque é um exame que deve ser pedido pelo menos 1 vez, 2 vezes por ano, para acompanhamento dessa doença. Não era um exame que era pago pelos convênios e agora vai ser pago. Então ele vai ajudar os pacientes a fazer menos colonoscopia e ajudar mais os gastroenterologistas no dia a dia. Mas eu friso bastante a importância da gente fazer o acompanhamento relativamente regular desses pacientes para evitar que essa doença evolui sem que a gente esteja vendo. Então, ainda nessa questão do tratamento, quer dizer, que a gente chama pela colonoscopia, a gente chama de remissão profunda, quer dizer, tanto a remissão pelo que a gente está vendo no exame da colonoscopia, e agora também a gente precisa fazer biópsias desses segmentos para ter certeza que não tem nenhuma inflamação microscópica, né? Uma inflamação vista pelos fragmentos intestinais, né, que são examinados pelo patologista. Então, com isso, a gente conseguiu, fazendo esse acompanhamento mais de perto do paciente, reduzir as pessoas usarem menos cortisona, diminuiu o índice de hospitalização, opera-se menos os pacientes, melhora a qualidade de vida, ou seja, você tem tudo que você precisa o paciente viver mais 20, 30, 40, 50 anos sem as complicações da doença, né, que antigamente aconteciam, principalmente mais na doença de Crohn, né? Então é uma coisa importante esse acompanhamento, quer dizer, aquele paciente diz assim, eu estou ótimo, não preciso mais de acompanhamento, vou parar remédio. Não, isso é um raciocínio errado, né? Isso você pode, eventualmente, fazer até um acompanhamento mais leve,
né, espaçar mais esse acompanhamento, mas você não pode parar de ser acompanhado por ser uma doença crônica e que o índice de volta da doença, para quem para de tratar, é muito alto, é quase 100%. Mais um tema importante que a colonoscopia pode nos ajudar, e isso é uma coisa fundamental, além do diagnóstico, da gente avaliar onde está a doença, é você saber se esse paciente pode ou não desenvolver um tumor. Né? E quando que isso pode acontecer? Principalmente na colite ulcerativa e no Crohn de colo. Quando esses pacientes têm uma doença em atividade com mais de 8 anos de tempo de doença, começa a haver um risco maior do que da população normal, bem maior, desse paciente ter um tumor de intestino. Então, a partir de 8 anos de doença, um paciente que tem uma pancolite, né, seja de Crohn ou de colite ulcerativa, esse paciente deve começar a ser avaliado por colonoscopia, mais ou menos a cada ano, a cada 2 anos. Isso muda em relação ao que era antes, né? Quer dizer, basicamente a gente fazia a colonoscopia para dar diagnóstico e para ver como é que ficou o tratamento. Agora não. Esse paciente, por ter tanto tempo de doença, ele começa a ter um risco muito maior, de 5 a 10 vezes maior que da população normal, de ter câncer. Então ele tem que fazer periodicamente colonoscopias e avaliações com biópsias, usando corantes. Quer dizer, existem técnicas hoje, né, que cada vez está melhorando mais essa técnica, para determinar pequenas lesões que são lesões pré-malignas e que podem evoluir para tumor. Então você fazendo isso, você fazendo esses exames periodicamente, a determinação tem que ser do médico, você não vai ter câncer em pacientes com doença inflamatória, né? Já que essa parte da população, ou seja, pacientes com doença inflamatória, é um dos grupos de risco para câncer coloretal. Bom, eu gostaria de finalizar essa conversa e mostrar, frisando bastante a importância de um bom acompanhamento da doença inflamatória. Nós hoje, nós temos vários especialistas nessa área, quer dizer, dentro da gastroenterologia agora nós temos gastroenterologistas especializados em doença inflamatória intestinal. Então, se por acaso o paciente está com alguma complicação, não está evoluindo bem, acho interessante a gente pegar opiniões, né, de especialistas nessa área. Nós temos também hoje grupos de médicos que se reúnem, temos o GDIB, que é um grupo nacional, nós temos o GDIERG, que é um grupo do Rio de Janeiro, mas principalmente o GDIB, ele traça condutas e rotinas para tratamento da doença inflamatória intestinal, e é muito importante o auxílio do endoscopista para o manejo das doenças inflamatórias intestinais. Então é importante que a pessoa que tenha uma doença inflamatória intestinal vá pelo menos 1 vez, 2 vezes por ano no seu gasto para acompanhamento, para fazer os exames e fazer, quando precisar, os exames endoscópicos, que são muito importantes em todas as fases da doença. Eu gostaria de agradecer, então, que vocês vejam esse vídeo e que curtam o vídeo.